Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Pastor Fabrício por aqui. Café com graça no ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe. Estamos diretamente do meu período de férias, porém, com muito carinho e amor, passando aqui para ter esse momento de qualidade com vocês, trazer a palavra de Deus nesse primeiro horário do dia. E eu acredito que esse projeto tem abençoado tanta gente que mesmo nos meus períodos de descanso, o devocional faz parte também. E obviamente que consegui aqui dar um jeito aqui no cenário para abençoar você e levar essa palavra da parte do Senhor para o seu coração. Então vamos lá, pega papel, caneta e Bíblia e vamos juntos. Estamos na série de mensagens, pérolas escondidas, que são as sabedorias milenares com base em provérbios. E hoje nós temos um tema muito especial. Eu queria que você me acompanhasse. Hoje será em Provérbios 4:23. Nós não vamos estar aqui com o nosso layout, com a exposição dos textos. Você sabe, eu estou fora. Porém, nós vamos aqui refletir juntos e vai ser uma bênção para a sua vida. Por favor, não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa mensagem, porque eu acredito que vai abençoar muito a sua vida e vai também abençoar essas pessoas. Não esqueça da lista dos 10, das 10 pessoas que você está orando, está jejuando, está compartilhando essa mensagem. Se você ainda não fez, isso aqui é um projeto que nós temos de todos aqueles que participam do devocional, separar aí numa lista de 10 pessoas que você estará orando, vai estar evangelizando, levando a palavra e principalmente mandando essas reflexões para que Deus fale com ela e traga algo poderoso sobre a vida dela, tá bom? Então não esqueça, em nome de Jesus, tá bom? Deixa o like para que o YouTube ele possa levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos lá? Provérbios 4:23 é um provérbio que para mim faz muito sentido para o que nós vamos tratar hoje. O tema de hoje é sobre o autocuidado. Isso mesmo. Esse momento da minha vida eu quero transmitir para vocês também, com base naquilo que Provérbios diz, o quanto é importante a gente olhar para si, ter o nosso momento, para nos escutar, para descansar, para refletir, para buscar o autoconhecimento e crescer em Deus. E esse texto vai trazer muitas lições para nós acerca disso. O texto de Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você não cuidar, vai desmoronar. Se você não se tratar ou buscar ajuda, uma hora, essa construção de tanto tempo, ela pode desmoronar. O que adianta a gente cuidar de tanta gente, tratar tantas pessoas, cuidar, se importar, correr atrás, muitas vezes se desgastar, e você está se desgastando, não está se cuidando. Uma hora a conta chega e não é isso que Deus quer de nós. Então hoje eu quero refletir com vocês com base neste Provérbios a importância de tudo isso. A Bíblia sempre vai nos trazer a ideia de que a vida plena ela é de dentro para fora. E quando o Salomão ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque a ideia aqui do coração é porque é a parte principal. A Bíblia ela vai tratar o coração como alma, como mente, como essa área importante da vida. Se você for buscar a parte que o Senhor Jesus Cristo tem do corpo para trazer figura da sua pessoa, do seu poder, da sua atividade, ele vai dizer que ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, é ele que direciona. E quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente não está falando desse membro especificamente do nosso corpo, mas sim uma parte vital da existência. É por isso que a Bíblia vai dizer que sobre tudo que você deve guardar, cuidar, preservar, você precisa guardar o coração. E nessa perspectiva, é invisível aos olhos, mas é perceptível quando a gente não cuida da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, como as coisas elas se desorganizam. E quando a gente fala guardar o coração, nós estamos tratando de uma área que vai trazer fluxo e equilíbrio para todas as outras partes. Porque se a sua mente estiver bem, se a sua alma estiver bem, vai haver direcionamento, vai haver conexão com as outras áreas.
A nossa mente é a área da qual Deus ele quer se apoderar, a fim de que todas as outras áreas vá bem. Cuidar apenas do que é visível, sem nutrir o interior, é como pintar uma casa sem notar a sua fundação. O equilíbrio no cuidado com o espírito, com a alma e com o corpo é a chave para permanecermos firmes. Então, a ideia de a gente ter esse texto como base, que vai trazer luz para todas as áreas da nossa vida, é como se eu dissesse para vocês: abram a sua mente, parem para pensar e cuidar daquilo que importa. Quando o apóstolo São Paulo ele vai rogar aos romanos, dizendo que era para eles sacrificarem o seu corpo, mortificarem o corpo, renovar a sua mente, era a evocação de Paulo para que aqueles homens eles se entregassem a Deus de forma consciente e na sua integralidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observa a condição da cognição, da mente, da alma sendo interligada. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, não se moldem a este mundo, não se moldem a este tempo, mas transformai-vos pela renovação da onde? Da nossa mente. Para que somente assim você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe como Deus evoca sempre para a nossa mente, para aquilo que nós temos como capacidade de tomada de decisão, onde é o centro das nossas emoções, da nossa vontade. E isso vai desenrolar para todas as áreas da nossa vida. Então, John Wesley, por exemplo, ele diz que Deus nos confiou o corpo, alma e espírito como um depósito. São 3 áreas importantíssimas. Desprezar qualquer parte dessa é desonrar a Deus. Então, vamos refletir nessas 3 áreas como 3 dimensões importantes. Em primeiro lugar, o espírito. O espírito é o alicerce invisível. Provérbios de número 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O espírito é a dimensão que nos liga diretamente a Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vivificou o nosso espírito para que nós possamos nos perceber como filhos de Deus. Quando o Espírito de Deus entrou na nossa vida, uma vez salvos, ele afetou o nosso espírito, ele vivificou o nosso espírito para que essa dimensão metafísica espiritual ela possa atuar de forma plena em nós. Sem um cultivo espiritual, nossas decisões se tornam guiadas pelo momento e não pela eternidade. Perceba que coisa interessante. O espiritual do homem vai dar direcionamentos importantes e definitivos para este homem diante de Deus. Mas esse despertar do lado espiritual, do espírito do homem, só pode ser de uma forma consciente e racional, que está diretamente ligado à nossa alma, que está diretamente ligado ao nosso intelecto. Alguns vão colocar essa condição de consciência intelectual e espírito, mas eu prefiro alocar essa questão da vontade, emoções, sentimentos, decisões para a alma. O espírito, essa área metafísica, essa área que é sobre-humana, é a área que liga-nos o físico ao não físico, o humano ao divino, que é o espiritual. Então, uma coisa está ligada à outra, e essa efusão invisível que traz essa base é o espiritual. É por isso que nós precisamos ter consciência de alimentar o nosso espírito, consciência de viver uma vida espiritual. Eu costumo dizer que nossa vida ela é muito mais espiritual do que física. O que acontece no mundo físico está muito sustentado com aquilo que nós preservamos no espiritual e nós precisamos cuidar dele. Nós temos uma série de mensagens aqui, disciplinas espirituais, que você pode voltar lá atrás e dar uma olhada com cuidado. Ver as áreas disciplinares que vai fazer com que você tenha uma vida espiritual disciplinada, plena, constante. Então, para que a gente não tenha dúvidas, ainda que cuidar do alicerce invisível é preponderante porque ele nos liga a Deus, esse cuidado invisível do Espírito tem que partir de uma questão consciente da nossa mente. Não pode ser algo que eu vou fazer porque estão me mandando, não é algo que eu vou fazer simplesmente por fazer, tem que ser algo consciente, algo real, algo proposital, intencional, perpassa por nossa condição da nossa mente. Mas vamos separar bem, né? Vamos cuidar primeiro
dessa condição de organização, considerando que o alicerce invisível aqui precisa ser resgatado e colocado no seu devido lugar de importância. Pra vocês terem uma ideia, Daniel, ele é um exemplo de cuidado com o espírito muito claro, porque Daniel estava na Babilônia, mas não se permitiu ser contaminado pela Babilônia. Daniel estava distante da sua terra, mas não ficou distante de Deus, porque o que sustentava a sua vida espiritual era o seu temor a Deus, a sua devoção a Deus, de forma que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para Jerusalém. Era um homem que tinha o costume de viver uma vida devota em oração a Deus, ligação, comunicação. Então perceba como isso foi importante para que ele permanecesse de pé diante de uma pressão tão incrível e poderosa da cultura babilônica. Ele manteve suas disciplinas, ele vivia uma vida sólida, com discernimento para entender a sua missão na Babilônia. A gente precisa tomar alguns cuidados, manter a nossa constância de oração e meditação na palavra. Antes de agir e tomar qualquer decisão, primeiro submeta isso a Deus. E 3, busque viver uma vida de temor a Deus para tomar as suas decisões. Temer a Deus aqui não é ter medo, temer a Deus aqui é ter respeito, consideração e submissão ao seu poder e a sua soberania sobre nós. Em segundo lugar, se o espírito é o alicerce invisível, a alma é o centro emocional e mental, como eu acabei dizendo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A alma composta por mente, emoções e vontade precisa de cuidado, pois dela fluem nossas atitudes, emoções descontroladas ou pensamentos tóxicos que adoecem. Esse texto de Provérbios aqui, ele traz a ideia de que se nós não tivermos o cuidado muito pleno, se nós não tivermos o cuidado necessário com a nossa alma, se a gente não tiver o cuidado necessário com o nosso lado metafísico, com esse centro das nossas emoções, com esse centro mental, nós vamos adoecer. A gente entende que, por exemplo, Elias, ele é um exemplo de alguém que negligenciou esse cuidado. Após a vitória no Monte Carmelo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, ele foi tomado pelo medo e pelo desânimo. Ele se isolou e desejou morrer. Está lá no capítulo 19, verso 4 do primeiro livro dos Reis. Deus, ele restaurou Elias com descanso, com alimento, com direção, mostrando que até grandes homens precisam cuidar do seu equilíbrio emocional e mental. Elias, especificamente, ele precisou se reclusar, ele precisou se distanciar. Ainda que com medo, ainda que com uma ameaça sobre os seus ombros, ali Deus conseguiu encontrar Elias e fazê-lo perceber que existia ainda um caminho a ser seguido. Mas a negligência do cuidado da alma de Elias fez com que uma seta, através de uma mulher, pudesse ferir a sua alma e fazer com que ele tivesse um lapso depressivo. Olha, quando a gente não tem o nosso cuidado com a nossa vida espiritual, quando a gente não cuida diretamente da nossa alma como deve ser cuidado, a gente está dando brecha para que setas, para que ameaças, para que levantes do inimigo nos abalem. Aconteceu com Elias. Você pode dizer, mas eu oro, eu busco, eu sou alguém muito usado por Deus. E quem foi Elias? Elias foi um homem que também teve um surto depressivo, ele se enclausurou, ele foi dominado, desejou a morte. Então, esse é um exemplo que nós precisamos tomar cuidado em fazer com que o equilíbrio da nossa vida esteja no seu devido lugar, colocando o nosso espírito diante de Deus, fazendo com que esse cuidado espiritual ele também alimente a nossa alma e faça com que nós tomemos cuidados específicos para que eu não possa ser abalado junto aos ataques dos inimigos. O que eu posso fazer de forma prática para que eu possa blindar a minha alma, blindar a minha mente? Eu preciso filtrar aquilo que alimenta a minha mente. Eu preciso filtrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. E além de filtrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu falo, eu preciso ouvir, ver e estar em ambientes e falar aquilo que vai trazer um contrassenso àquilo que é tóxico. Se eu não posso me permitir ter visão, pensamentos, descer ao meu coração coisas que são danosas, coisas que são maléficas e que vão me distanciar de Deus, o antídoto é a antítese.
É você colocar diante dos seus olhos, é você colocar diante da sua presença, dos seus ouvidos, coisas que vão te alimentar e vão trazer para perto de Deus. Eu preciso cultivar palavras brandas e edificantes, eu preciso ouvir coisas, eu preciso falar coisas que vão edificar, que vão trazer vida, que vão abençoar. Eu preciso me afastar de ambientes que vão trazer inveja, amargura, descaso, despreparo, inimizades, terrores. Eu preciso blindar a minha mente. Cuidado com aquilo que você assiste em programas televisivos, as letras das músicas que você ouve, as rodas que você senta, os ambientes que você frequenta. Tudo isso pode trazer feridas extremamente ruins para a sua alma. E outro aspecto, aqui eu colocaria também o autoconhecimento como se perceber diante de gatilhos que façam com que você tenha comportamentos que venham trazer dúvidas à sua espiritualidade. Então, se você é alguém que, de repente, diante de qualquer situação, você se torna raivoso, você se torna alguém agressivo, fala palavras que não agradam, falam palavras que ferem, ainda que você não seja assim, mas determinadas situações fazem com que você tenha um comportamento que você não gostaria de ter. Esse é o momento de você analisar a sua alma, fazer uma autopercepção da sua mente, do seu coração, para que você possa resgatar o que tem gerado, o que tem causado esse tipo de comportamento, porque isso pode ser, sim, no futuro, algo muito pior. Faz sentido isso que nós estamos vendo? Faz sentido isso que nós estamos ouvindo nessa manhã? A gente tomar cuidado de alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, cuidar disso tudo para ter uma vida plena? Então, pelo amor de Deus, aperta o like aí, compartilha com mais pessoas para que você seja um canal de bênção para a vida de alguém. Em terceiro e último lugar, eu preciso também tomar cuidado com o meu corpo. Eu preciso cuidar dessa casca, eu preciso cuidar dessa estrutura, cuja a Bíblia chama de templo do Espírito. Provérbios 3:8 diz: isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A sabedoria, o alimento espiritual, o cuidado da alma, afeta e reverbera no corpo. Você sabia que muitas das doenças e dos problemas físicos que a gente tem no corpo, eles são de fontes relacionadas a problemas da nossa alma e às vezes também problemas espirituais? Eu preciso cuidar disto para que eu não possa afetar o meu corpo. Porém, eu também preciso cuidar do meu corpo de forma direta, com a minha alimentação, com exercícios físicos, com descanso necessário, com um bom tempo de sono. Como é que você tem cuidado do seu corpo? Ou você acha que porque daqui a pouco eu vou me encontrar com Jesus mesmo, então não tem problema, isso vai acabar mesmo e você vai comendo açúcar ao milhão, você vai sentando o dente nas gorduras de forma desequilibrada e daqui a pouco o seu colesterol está alto, o seu açúcar, a sua glicemia está alta e daqui a pouco você tem alguém que está com suas pressões descompensadas, está com diabetes, enfim, com problemas sérios. Aí que você vai fazer? Vai orar. Vai pedir a Deus para intervir algo que você poderia ter prevenido. Então não é inteligente, não é sábio. Então, o corpo é instrumento físico pelo qual cumprimos o nosso chamado, é a nossa ferramenta para propagar a palavra. Sem o cuidado físico, podemos perder o vigor e poder abandonar antecipadamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Elias, ele dá um exemplo disso também. Eu quero resgatar Elias aqui mais uma vez, porque no auge do seu esgotamento, Deus o fez dormir e comer antes mesmo de lhe dar novas ordens. Está lá em 1 de Reis, capítulo 19, versos 5 e 8. Quando as coisas estão corridas, quando as coisas estão sobrecarregadas, quando a gente está cansado, a gente não desiste. Quando a gente está cansado, a gente descansa. Nessa semana, vocês que me acompanham nas redes sociais, eu quero te convidar você lá para o Instagram e acompanhar meus stories. Eu vou colocar sempre uma reflexão, vocês vão ver como é que está aqui o meu momento de descanso com a minha digníssima esposa. Mas isso é proposital, isso é intencional, isso é o momento de parar para descansar também. Isso faz parte do crescimento. Descansar também faz parte do crescimento. Descansar é crescer. Para quem faz atividade física, musculação, sabe que o descanso também faz parte do processo de crescimento e de estruturação dos músculos. A gente precisa ter a consciência de trabalhar o nosso corpo e um dos modos de cuidar do nosso corpo também é o descanso. Jesus também valorizava esse descanso físico, retirando-se com seus discípulos para lugares tranquilos algumas vezes. Marcos 6, capítulo 6, versículo 31 vai dizer um pouco disso também. Vez ou outra, Jesus se retirava
para orar, para buscar, para se reservar e para descansar também. Como é que está a sua vida corrida? Como é que está a sua jornada? Você é daquele que tem nos lábios? Eu conheço meia dúzia de gente que a vida dele é sempre estar na boca dizendo estou na correria, estou na correria. Uma hora, se você não parar, o seu excesso de atividade vai te parar. Se você não parar de forma intencional, o seu corpo vai parar de forma proposital. E depois não venha colocar a culpa em A, B ou C, porque você está recebendo a instrução com a necessidade de você cuidar do seu corpo. Evite excessos que desgastam o teu corpo. Tenha limites, porque o seu corpo não é uma máquina. Até máquina precisa parar para ter manutenção. O corpo também. Qual foi a última vez que você fez um check-up geral? Qual foi a última vez que você viu como é que está o seu índice glicêmico, como é que está o seu colesterol, como é que você está diante dos pilares da saúde, do básico da saúde, como é que está o seu coração, o seu sangue, como é que está a tua imunidade, irmão? Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para o médico. Gente, o serviço público, ainda com toda a dificuldade que tem, oferece esse tipo de serviço e você pode conseguir ajuda para poder fazer um check-up e ver como é que está o seu corpo. Tem gente que está com problemas no seu comportamento diário, no seu desempenho no trabalho, no seu desempenho sexual com a sua esposa, no seu desempenho como pai, como amigo, os seus ânimos, o seu ânimo, a sua conduta, o seu comportamento de repente está totalmente desequilibrado porque está faltando alguma vitamina, algum hormônio não está sendo produzido. De repente você está descompensado na sua saúde e você não sabe. E de repente um cuidado médico pode resolver isso. Então, evite excessos que desgastam o corpo. 2, vá se tratar, procure um médico, vá fazer um check-up. 3, valorize o descanso regular. Por favor, não cometa esse erro. E 4, mantenha hábitos que sustentam a tua força para servir. Faça uma dieta equilibrada. Pelo menos 30 minutos por dia de caminhada, de corrida. Faça atividade física. Ah, mas eu não posso sair, faz dentro de casa. Entra no YouTube, tem um monte de tarefa que você pode fazer dentro de casa para te ajudar na sua saúde. Fato é que você precisa cuidar do seu corpo. Concluo. Provérbios nos ensina que negligenciar o espírito, a alma e o corpo é abrir brecha para o colapso. O autocuidado bíblico é um ato de fidelidade a Deus porque você está valorizando aquilo que Ele te deu, que é a sua vida. Quem cuida do espírito, da alma, do corpo, não vive para simplesmente durar mais, mas para frutificar melhor. Óbvio que você vai viver mais, óbvio que você vai ter maior longevidade, mas para além disso você vai dar mais frutos, porque é isso que Deus deseja de nós. Se você quiser, nós podemos ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, olhando com muito cuidado para o espírito, para a alma e para o corpo, tendo autocuidado, se percebendo, descansando, cuidando dessas áreas. Eu acredito que Deus vai fazer com que a sua vida seja muito mais plena. Sua família vai agradecer, sua igreja vai agradecer, as pessoas que estão ao seu lado vão agradecer, e no final também você vai ser grato por esse despertamento que o Senhor está te dando hoje, para você cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Isso é autocuidado. Porque se você não tomar os cuidados necessários, se você não se cuidar, uma hora vai desmoronar. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado por esse devocional, muito obrigado por esse tempo de qualidade. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja poderosa para invadir o coração dos Teus filhos e fazer algo novo, fazer algo pleno, fazer algo extraordinário na vida deles. E que o Senhor cumpra a Tua vontade, que o Senhor cumpra o Teu querer, que o Senhor fale aos corações, para que os Seus filhos vão se cuidar, Senhor. Cuide do corpo, da alma, do espírito, que eles tenham tempo de descanso, de reclusão, que eles não pensem em desistir. O descanso é necessário. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, o Senhor nos traz um jugo suave, um fardo leve. Mas a nossa responsabilidade não é desistir diante do cansaço e da sobrecarga dessa vida. É descansar, é se auto-perceber, é se ouvir, é ouvir o corpo, é ouvir a alma, ouvir o espírito e ouvir o Senhor, que vai nos dar a direção certa, como o Senhor está fazendo essa manhã. Abençoe os teus filhos que vão trabalhar, vão para os seus afazeres diários, que o Senhor possa trabalhar na vida deles e que através desse autocuidado eles possam desempenhar um papel muito melhor nessa sociedade, para eles mesmos, para aqueles que estão à sua volta. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.
E graças a Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Esse devocional, ele precisa ser compartilhado, por favor, não vá embora sem dar o like. Pegar esse link que vai estar aí no nosso grupo fechado, no nosso grupo VIP, também vai estar no YouTube, porque está gravado, e compartilhar com as pessoas que você ama, que você quer resgatar, você quer restaurar, você quer abençoar com essa palavra, em nome de Jesus, tá bom? Se Jesus não voltar, amanhã, às 6h30, tem mais um devocional prontinho para você, para abençoar a sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe e até.